Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre contrato de experiência. Conforme prometido, eu vou começar aqui a dar algumas dicas para você que não entende muito do direito, para você que quer conhecer um pouquinho mais a fundo a respeito do direito trabalhista em relação à prática dele. Ou seja, hoje a gente começa com o contrato de experiência. Para quem não sabe, o contrato de experiência, ele foi realizado, ele foi confeccionado, ele foi elaborado justamente para a empresa ou o empregador conhecer a capacidade desse empregado durante um determinado período. Então, para que serve o contrato de experiência? Para verificar se essa pessoa tem algum nível de experiência ou para saber se ela consegue atingir a qualidade que você quer no serviço em relação a esse período. Primeira coisa que você precisa saber: esse empregado, quando ele for contratado por contrato de experiência, tem um prazo máximo que você precisa. Tem um prazo máximo que esse empregador precisa saber para que esse contrato, que é por prazo determinado, não se perdure no tempo, ou seja, para que ele não seja prorrogado e seja considerado um contrato por prazo indeterminado. Então, atenção, empregador. Para que você contrate alguém pelo contrato de experiência, você precisa obedecer a regrinha de 90 dias. Ou seja, se porventura essa pessoa trabalhar 91 dias na empresa, quer dizer que esse contrato já automaticamente se transformou em contrato por prazo indeterminado. Então, o prazo máximo é 90 dias. Pode ser feita uma prorrogação dentro desse período de 90 dias. Então, empregador, eu posso dar 30 dias e depois prorrogar por mais 60. Eu posso dar 45 dias e depois prorrogar por mais 45 dias. O que não pode é passar de 90 dias. Se passar, você, empregador, vai ter agora um contrato por prazo indeterminado, pagando toda e qualquer verba desse contrato. O contrato de experiência, ele é obrigatoriamente de forma escrita. Então, você vai lá pegar a CTPS do seu funcionário, lá no final das anotações gerais, você vai colocar que ele está em período de experiência, você vai colocar o período que você determinou de experiência, vamos supor 30 dias. Depois, se você quiser que ele não entendeu direito se ele consegue ter atividade técnica ou não dentro da empresa, você pode prorrogar somente por uma vez dentro desse período de 90 dias, mas esse contrato de experiência precisa ser escrito. E se acontecer de eu não fizer escrito? Aí que tá, a penalidade que você não trouxe na CTPS essa assinatura por prazo determinado, esse contrato ele vai ser considerado por prazo indeterminado. Então, se você não seguir essa regrinha de anotar na carteira de trabalho, esse contrato vai ser considerado por prazo indeterminado. Vai ter que pagar multa de FGTS, vai ter que pagar aviso prévio e demais situações, ok? Então, essa é uma das outras situações. É obrigatório fazer sim. Eu vou deixar aqui no meu Instagram um modelinho que você pode copiar ou à mão, você pode jogar no computador e pregar na carteira do seu empregado, tá? Que seja um modelo de contrato de experiência. Outra situação, para você contratar esse empregado por contrato de experiência, você, empregador, tem um prazo de 48 horas para fazer a assinatura na carteira desse funcionário. Então, se você contratar esse funcionário hoje, ou seja, chamar ele até você para fazer o contrato de experiência, você tem um prazo de 48 horas para fazer isso. Isso está previsto na lei, fora as questões administrativas e multa, enfim, e tudo mais. Então, atenção, empregador, vai fazer o contrato de experiência lá na CTPS, você tem o prazo de 48 horas. Pega o recibo da carteira de trabalho, faz o contrato de experiência, devolve essa carteira para ele no prazo de 48 horas, ok? Eu quero contratar, na verdade, fazer o contrato de experiência com um funcionário no que eu quero fazer o contrato de experiência, sendo que eu já havia feito esse contrato com esse mesmo funcionário em determinado período. Qual é o período que eu preciso esperar para chamar novamente para que ele venha até a empresa ou até o local de trabalho para fazer um novo contrato de experiência? Precisa ser respeitado o prazo no mínimo de 6 meses. Então, vamos supor, você fez hoje o contrato de experiência, você viu que ele não tinha técnica. Agora, depois, passado 3 meses, você quer novamente verificar a questão de experiência desse mesmo funcionário. Qual é o prazo que eu preciso respeitar? É o prazo mínimo de 6 meses. Se porventura esse funcionário estiver dentro da empresa, dentro desse período, não respeitando esse limite de 6 meses, vai ser considerado um único contrato. Aí a gente tem um negócio chamado de unicidade contratual, ou seja, vai ser considerada a primeira data dele de entrada e não vai ter esse interstício. Verifiquei que realmente meu funcionário não tem uma aptidão técnica, não gostei do serviço dele, como que eu faço? No caso, quando você vai rescindir esse contrato de experiência, você precisa obedecer algumas regrinhas, ok?
Lembrando que se esse funcionário ocorrer em alguma questão de justa causa, ele pode ser demitido por justa causa. Você pode antecipar a rescisão desse empregado antes do período que você acordou ele como contrato de experiência, mas existem algumas regrinhas e formas de pagamento de verba rescisória, ok? Agora, se eu não quiser demiti-lo, quero continuar com esse funcionário dentro da empresa, o que eu preciso fazer? Nada, ok? Se dentro desse período de 90 dias ele continuar trabalhando, ou seja, trabalhar 91 dias, esse contrato já se transformou automaticamente por prazo indeterminado. Então, você não precisa notificá-lo a nada. Só deixa ele permanecer dentro desse período na empresa. Faz a anotação dele. Se porventura, durante o contrato de experiência, esse funcionário sofrer um acidente de trabalho, ele vai ter também a estabilidade de emprego, ou seja, ele não vai poder ser demitido dentro do período mínimo de 12 meses. A lei fala de 12 meses, ok? Igual sorte se dá a questão da gestante também, ok? Existem muitas questões de jurisprudência dizendo que sim, que não, mas quase todas são favoráveis à questão da estabilidade da gestante dentro do período de experiência, ok? Então, cuide com essa situação também. Agora a gente vai falar sobre as verbas rescisórias desse contrato. Para lembra que eu falei do período de 6 meses que eu preciso obedecer entre um contrato de experiência e um novo contrato de experiência? Existe uma regrinha. Na regrinha da espera entre um contrato de experiência e um novo contrato de experiência, no qual eu preciso esperar o prazo mínimo de 6 meses para nova contratação de contrato de experiência, a lei trouxe uma brecha. Só para deixar claro, tá? Se for casos de serviços especializados ou alguns certos acontecimentos determinados pela própria lei, eu posso fazer um novo contrato de experiência não precisando respeitar esse limite aí mínimo de 6 meses, ok? Vamos lá. Sobre as verbas decisórias, vamos lá. Se houve o final do prazo, ou seja, se findou o prazo, ou seja, chegou aos 90 dias, você verificou que você não quer mesmo ele. Quais são as verbas que você vai pagar? Você vai pagar saldo de salário, 13º proporcional a esse período, férias proporcional mais 1/3, ok? Vai liberar o saque do FGTS e vai recolher a alíquota do FGTS. Não tem multa de FGTS e não tem aviso prévio. Já vou explicar sobre aviso prévio, ok? Segunda situação, se esse funcionário cometeu justa causa, qual é a verba rescisória que ele vai receber? Se ele cometeu justa causa durante o contrato de experiência, ele só vai receber saldo de salário e vai ser recolhido o FGTS. Não vai ser liberado o saque, ok? Se for rescisão antecipada do contrato de experiência por parte do empregador. Ou seja, o empregador resolveu que nem 90 dias ele não aguenta mais, nem os 30 dias que ele determinou, nem os 45, ele quer terminar logo com isso, ele não quer mais um funcionário. Quais são as verbas? Aí ele vai pagar saldo do salário, 13º proporcional, férias proporcional e 1/3. Ele vai pagar, na verdade, recolher o FGTS, vai pagar multa de 40%, ainda vai ter que pagar metade da remuneração que esse empregado teria direito até o final do contrato de experiência. Então, se você acordou com ele 90 dias e você demitiu ele logo no primeiro mês, você vai pagar metade do período que ele ficaria até o final do contrato de experiência. É como se fosse uma indenização. Já na questão da rescisão antecipada do contrato de experiência por conta do empregado, quais serão as verbas? Vai ser paga saldo de salário, vai ser paga 13º proporcional, férias proporcional e 1/3, vai ser recolhido o FGTS, ok? E esse empregado vai ter que pagar metade da remuneração que ele teria direito durante o período que ele ficasse até o final do contrato de experiência, só que ele vai pagar para o empregador. Ok? É essa a regra da rescisão antecipada por contrato de experiência por conta do empregado. Lá na questão da rescisão antecipada do contrato por conta do empregador, ele recebe o recolhimento do saque do FGTS. Aqui não, ok? Aqui é só recolhido. E pra gente finalizar sobre o contrato de experiência, atenção, quando é que vai ser devido o aviso prévio, tão famoso aviso prévio? O aviso prévio no contrato de experiência, ele só vai ser devido se as partes, empregado e empregador, acordarem de colocar dentro da cláusula do contrato de experiência um negócio chamado de cláusula asseguratória.
Então quer dizer que se tiver nesse contrato de experiência cláusula assecuratória, vai dar direito tanto o empregador receber o aviso prévio se o empregado quiser sair antes, ou o empregador pagar o aviso prévio se ele quiser que o empregado saia antes do tempo. Então assim, se você como empregador quiser colocar essa cláusula, quer dizer que vai dar direito ao pagamento ou ao recebimento do aviso prévio, ok? No caso de término desse tipo de relação de experiência antes do tempo. Então só vai ser devido se você tiver cláusula. Então essas são as informações mais básicas, se não as mais importantes sobre o contrato de experiência. Seguindo a risca essas informações, você não vai ter qualquer tipo de problema, ok? Então fique atento aí, eu vou deixar aqui o modelo do contrato de experiência, tá? Para que você possa fazer isso no momento que você for contratar alguém, para saber se essa pessoa tem aptidão técnica, enfim, ou atingir suas finalidades dentro da sua empresa, ou você como empregador, ok? Espero ter ajudado, fique atento aqui que a gente vai ter mais informações desse cunho para você tirar as suas dúvidas, ok?